Eu vou falar sobre programação funcional para vocês hoje com o ES6. Foi bom que a palestra do Rafael abriu para mim, porque programação funcional, obrigatoriamente, você tem que falar de funções puras. Eu vou dar uma introdução rápida, eu ia ter que falar muito mais sobre isso, mas ele já deu uma introdução boa. Aqui é a nossa agenda de hoje. Primeiro eu vou falar sobre guerra e necessidade, depois sobre memória. Esses dois primeiros capítulos são uma introdução histórica. Depois, funções puras, vou passar bem rápido, porque o Rafael, como eu falei, já ajudou. Depois, programação funcional em si. Depois, um mini curso rápido de ES6. E depois, programação funcional com ES6, que é o tema da palestra. Capítulo 1, guerra e necessidade. Em 1939, a Segunda Guerra começou. Depois de 2 bombas atômicas no Japão, pelos Estados Unidos, em 1945, ela terminou. Dos vencedores da Segunda Guerra, 2 potências estavam se firmando mais, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Desses dois, o mundo começou a se polarizar um pouco, meio que capitalistas contra comunistas, vermelhos contra azuis, Estados Unidos contra a União Soviética, que é mais ou menos o que a gente vê no Brasil hoje, só que devido às suas proporções. E desse conflito, dessa polarização, surgiu a Guerra Fria, que foi uma corrida armamentista. Lembrando que muita gente fala que a Guerra Fria teve diversos benefícios, ela puxou a ciência para frente e tudo mais. Beleza, concordo, só que o objetivo dela não era puxar a ciência pela ciência. Era para, meu inimigo está fazendo a bomba atômica, eu também tenho que fazer, então a ciência ela acabou sendo meio que um meio para um fim, não um fim em si. E no meio da Guerra Fria teve um evento chamado Corrida Espacial, entre os Estados Unidos e a União Soviética, para ver quem botava o primeiro homem na Lua. Isso começou em 57, guardem esse ano. Para vocês terem ideia do quanto foi gasto nesse evento, 4% do PIB americano, em 66, foi gasto no projeto Apollo. 4% do PIB. Para você ter uma ideia, hoje em dia, 0,5% do PIB é gasto na NASA inteira. E em 66 foi 4% só nesse projeto. Esses 3 astronautas morreram 10 dias depois dessa foto ser tirada. Até que em 69, o primeiro homem na Lua, o Neil Armstrong, e aí foi dado que os Estados Unidos venceram a corrida espacial. Lembrando que isso tudo veio da necessidade. Como eu tinha falado, o meu inimigo está fazendo uma bomba atômica, eu tenho que me preparar também. Toda essa loucura, toda essa doideira foi feita devido à necessidade. Capítulo 2, agora a memória. Em 57, aquele ano que começou a corrida espacial, é bom lembrar que cada megabyte de memória custava 400 milhões de dólares. 400 milhões por megabyte em 57, no começo da corrida espacial. No final da corrida espacial, o preço já tinha caído para 50 mil por megabyte. Ainda estava um absurdo o preço do megabyte, mas foi uma queda surreal em 18 anos. E hoje em dia a gente tem um pendrive de 8 GB desse custando nada. Então, memória hoje em dia não é mais problema. Mas naquele tempo, em 57, no começo da corrida espacial, era um grande problema. Como vocês podem ver nesse gráfico. Aquele ponto vermelho lá em cima, em 57, é o primeiro registro de preço da memória. E vocês veem que é uma escala logarítmica. Então, mesmo vocês estão achando que foi uma queda grande, uma queda linear, só que a queda foi muito maior, porque aqui está em escala logarítmica. A gente vê em 75, depois o preço quando já estava, e hoje o preço da memória quase nenhum. Agora eu vou falar rapidamente sobre funções puras, mudar um pouco de assunto. Como o Rafael falou, uma primeira definição de função pura é que, dado um parâmetro x, ela sempre vai ter um retorno y. Então, uma pergunta rápida para vocês. Essa função é pura? Como vocês podem ver, ela tem uma instância de data aqui, logo no começo. Então, ela não tem como ser pura, porque ela está retornando algo baseado nessa data. Então, se eu chamar agora essa função, e se eu chamar daqui a um mês, ela pode ou não retornar o mesmo resultado. Então, ela não é pura. Como vocês estão vendo aqui. Se eu invocar em março, ele vai retornar 31, que são 31 dias em março. E se eu invocar em abril, eu vou ter outro resultado completamente diferente. Então, como é que a gente pode transformar essa função impura numa função pura? Para esse exemplo, é muito fácil. Ao invés da gente não passar parâmetro nenhum, a gente passa o parâmetro, o ano e o mês que a gente está. Então, sempre que a gente invocar 2016 com 3,
que é o março desse ano, a gente vai retornar 31. A gente pode invocar diversas vezes e a gente sempre vai retornar o mesmo resultado. Para abril, a mesma coisa e para qualquer outra data. A segunda característica de uma função pura, elas não geram side effect, efeito colateral. Então, essa função aqui, a gente consegue ver rapidamente que ela não é pura, porque a gente tem uma variável counter que está fora do escopo da função e ela está sendo modificada ali. Counter igual a counter mais 1. Para transformar ela em uma função pura, a gente simplesmente... Não, primeiro, estou comprovando que é uma função impura, que a gente dá um console log em counter que estava 0 e depois vai para 3. Ou seja, a gente modificou um estado externo da função. E agora, para transformar impura em pura, a gente simplesmente passa o counter como parâmetro, não modifica o counter e dá um mais 1 nele, retornando. Então, agora a gente tem um incremento que a gente pode chamar diversas vezes, e o nosso counter, que era o foco do conserto dessa função, continua zerado. A gente não modificou nada externo à função, então ela é pura. Agora, uma terceira regra, que é um pouco mais radical, que são as linguagens realmente funcionais, elas aplicam essa regra. Se vocês adotarem só as duas primeiras, já está ótimo. Elas devem ser stateless. Essa função aqui, ela não é stateless. Ela parece pura a princípio e tudo mais, só que ela não é stateless porque a gente está criando essa variável i dentro do for, que está sendo modificado o valor dela. Toda vez que a gente tem um assign numa função, ela já deixa de ser stateless. Então, para a gente transformar essa função que era impura em pura, a gente simplesmente usa uma recursividade. A gente passa o valor n que a gente quer, nesse caso seria 10, que a iteração é com 10. Enquanto o n for maior do que 0, a gente chama a função de novo com n menos 1 e dá um console log. Então, a gente transformou uma função que era impura numa função pura. Só que tem um problema. Se vocês fizerem isso aqui agora no Chrome, abrir ali no F12 e pegar um valor que não é tão alto, assim como 100.000, a gente vai ter esse problema, que é o famoso Stack Overflow, Maximum Call Stack Size. E 100.000 não é um valor tão grande. A gente, hoje em dia, tem redes sociais com 1 bilhão de usuários. Qualquer startup pequena a gente vai ter que trabalhar com 1 milhão de dados num array assim, pequeno. Então, isso daqui é um problema sério da gente adotar programação funcional, mas calma. Então, capítulo 4, programação funcional. Como eu falei, programação funcional, ela basicamente duas coisas. A gente pode resumir ela de uma forma bem simples. Escrever funções puras para eliminar o side effect. Agora, uma comparação rápida de funcional com orientação a objeto. Programação funcional é mais antiga, lembra daquele ano de 57, na corrida espacial? Foi lá que ela surgiu, bem antes de OO. Então, a gente começou a pensar em funcional antes de pensar em OO, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Ela é mais elegante, sem nenhuma dúvida. É mais fácil de manter, testar e debugar, porque ela não gera efeito colateral, a gente não tem que lidar com state fora da função, só que ela gasta mais memória. E está aí o problema. Lembra em 57, quando ela foi criada, o preço da memória como era abusivo? Em 75 continuava, já tinha baixado, mas continuava sendo abusivo. O preço da memória ele veio abaixando, e esse é um dos grandes fatores porque programação funcional não foi adotada. O preço da memória era surreal e a gente dependia da memória para usar programação funcional. Só hoje em dia, se a gente pegar 2010 para cá, que o preço da memória ficou razoável. Então, a gente tem ouvido cada vez mais a gente falar de programação funcional, justamente por causa disso. Então, ela continua gastando mais memória, mas beleza, hoje em dia a gente consegue lidar com isso. E não só isso. As funções puras, como o Rafael falou, a gente pode colocar multithread nelas. E cada vez mais a gente tem processadores como esse. O meu celular ele tem quad-core, eu acho. Notebooks tem octa-core. Cada vez mais notebooks têm multiprocessador, multicore. Então, ela é multicore friendly. Então, hoje em dia, você tem muito mais vantagens do que desvantagens de usar programação funcional, e é por isso que ela tem ganhado cada vez mais tração. Agora, capítulo 5, S6. Para quem não conhece S6, eu vou transformar essa função simples em S5, a função de adicionar, em S6, que é tudo que a gente vai precisar saber para essa palestra aqui. Então, primeira coisa, a gente tem um var_add, que é uma adição, uma função recebendo x, y, e a gente está retornando essa soma. Primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o var por let.
O let ele corrige o problema do hosting, só que ainda não é bom o suficiente. Se a gente pegar aqui add logo embaixo e adicionar e dar um assign para 42, pronto, a gente perdeu a função. Então, isso não é um bom padrão para a gente seguir. A gente tem seguido no S6 declarar funções com const, porque isso não é possível. Se a gente tentar modificar o valor de add, ele não deixa. Então, a primeira coisa, const add igual a function, blá, blá, blá. Segunda coisa, o S6 é bom a gente tentar sempre eliminar a palavra function. Então, nesse caso, a gente vai usar uma arrow function, que é esse igual maior que. Depois disso, como essa função tem uma linha só, a gente pode tirar o curly braces. E não só isso, a gente pode também omitir o return em funções de uma linha só. E agora um passo opcional que eu prefiro, que é tirar o ponto e vírgula. Pronto, a gente aprendeu, obrigado. A gente aprendeu S6 o bastante para o final da palestra. Então, antes a gente tinha esse método feio em S5 e agora esse bem melhor em S6. E agora, programação funcional com S6. A primeira coisa que a gente tem que saber para aprender programação funcional são as funções puras, mas a segunda coisa é higher order function, porque todos os exemplos que vão seguir vão usar higher order function. Aqui a gente tem essa função calculate, que é uma higher order function, mas por que ela é uma higher order function? Porque ela recebe uma função como parâmetro. Toda função que recebe uma função como parâmetro, ali, ó, fn, o primeiro parâmetro, ou ela retorna uma outra função, é uma higher order function. JavaScript está cheio disso. A gente tem, por exemplo, o describe no Jasmine do teste, que é uma higher order function. A gente tem o jQuery, que era inteiro baseado em higher order functions. Angular, React. Em JavaScript, todo o ecossistema está lotado disso. Então, essa função calculate, ela vai receber a função add, por exemplo, passando depois 1 e 2 e vai fazer essa soma, ou então uma multiplicação, passando 1 e 2 e vai aplicar essa soma. Agora que a gente já sabe a base de programação funcional, que é função pura e higher order function, vamos para a parte mais prática. Primeira coisa, map. A gente tem que transformar esse array de cima, esse array de estudante, que é um objeto, nesse de baixo, que é um array de string simples. Geralmente, a gente já pensa numa função for. A gente pega esse array de estudante, cria um student by name, né, que é estudante por nome, com array vazio, e itera com eles por um for, e vai puxando nesse array novo que a gente criou com student name. A gente tem uma solução melhor, que é com map, muito mais fácil, sem gerar side effect. A gente dá um map nos estudantes, e nesse canto ali, student name, aquilo ali é simplesmente uma função. É por isso que o map é uma higher order function. Ele está recebendo uma função ali do lado. E ficou muito melhor do que essa versão anterior. E a gente também pode dar um passo a mais, se vocês preferirem. Isso fica para cada um, que é criar uma função by name, que para qualquer objeto que tenha um nome, a gente passa simplesmente a função by name no map. Um segundo passo também é filtrar, algo que é bem comum, a gente usar o filter. Primeiro, se a gente quiser, por exemplo, no mesmo array de estudante, a gente quer filtrar por quem tem a nota maior ou igual a 9. Então, geralmente, a gente já pensa no exemplo com for, a gente dá um for no array de estudante. Se a nota for maior ou igual a 9, a gente dá um push nesse array que a gente criou. A gente pode fazer isso com filter de um jeito muito mais fácil, que é a gente cria uma função isApproved para estudante que tem a nota maior ou igual a 9 e depois dá um filter isApproved. Se a gente ler essa última frase aqui, a gente vê que está muito mais declarativa essa forma. É praticamente ler em inglês. Os estudantes aprovados são aqueles estudantes que eu estou filtrando por aprovados. É basicamente inglês. Essa versão anterior, que é totalmente imperativa, a gente não consegue ler da mesma forma. Agora, reduce, um cara que é um pouco mais complicado, a gente quer somar todas as notas. O resultado vai ser 19. Geralmente, a gente já pensa num for, a gente cria uma variável sum, começando por 0, e vai incrementando esse sum com o student grade. A gente pode fazer isso com reduce. Calma, não se assusta. A gente tem primeiro, a gente cria a variável sum,
a gente dá um reduce nos estudantes. O reduce vai receber uma função e também um valor inicial, que vai ser 0, já que a soma começa por 0. Nessa função inicial, a gente vai ter um acumulador e o valor corrente. O acumulador começa com 0. E depois, se a gente entrar aqui na primeira iteração, a gente vai ter 0 no acumulador e o current, que é o atual, vai ser aquele objeto ali de nome Ana com a nota 6. Então, Ana, o objeto Ana com a nota 6, essa primeira soma aqui vai dar 6. Passou para o próximo. O acumulador agora é 6 e o corrente é o John. O John vai ter a nota 4. Então, aqui vai estar somando 10 e depois a próxima iteração eu vou ter no acumulador 10 e o objeto corrente vai ser a Maria com a nota 9. Então, 9 mais 10, 19. A gente tem um jeito melhor de se escrever isso, com uma linha só, fica um pouco mais elegante, usando o arrow functions do AS6. De novo, ficou totalmente declarativo, você está praticamente lendo inglês, do que nessa versão aqui imperativa. E agora, como funções puras, elas não modificam nenhum estado exterior na função, você pode simplesmente compor diversas funções, e ao invés de criar funções novas. Você compõe as que você já existe, isso diminui teste unitário, por exemplo, você não precisa ficar criando novas funções no seu code base. Vamos dizer que a gente já tem a função toUpperCase, que pega um x qualquer, x sendo uma string, e dá um toUpperCase nela, e uma função de exclamação que adiciona exclamações no final da string. A gente consegue unir as duas, a gente consegue compor as duas, depois eu vou mostrar como é que se implementa esse compose. A gente compõe a função de exclamação e a de toUpperCase, junta as duas, isso forma uma função de grito, e a gente passa aqui esse valor x, stop, e ele retorna a versão que seria um grito dessa função. Agora, como é que faz para implementar essa função de composição? É basicamente matemática ali em cima. Você vai receber um f e um g, que são duas funções. Aqui, ó, duas funções. Essas duas funções vão retornar uma nova função que recebe x. Está aqui o x. E depois você vai aplicar f de g de x. Agora, curring, que é um cara que geralmente gera mais dúvida. A gente tem a função de adicionar. A gente adiciona aqui 1 e 2, que esse aqui é a forma mais comum de você escrever uma função de add. E a gente vai transformar nisso aqui. Em vez de a gente ter múltiplos parâmetros, a gente vai transformar isso numa função que retorna uma outra função, mas que aceite somente um parâmetro. Então, essa é a nossa função add, e a gente vai transformar ela na versão curried dessa forma. Primeiro, a gente tem um add aqui, e como eu falei, ele vai ter um parâmetro só e vai retornar uma nova função. Essa nova função também só tem um parâmetro e vai retornar x mais y. E a gente pode simplificar essa versão curried dessa forma. A gente recebe o x retorna uma nova função que recebe y, que retorna a soma dos dois. E a usabilidade fica mais ou menos assim. Se a gente quiser, por exemplo, no nosso codebase, sempre estar adicionando 5, por algum motivo estranho, a gente cria essa função add5, que recebe a função add passando 5, e para a gente utilizar essa função, a gente simplesmente adiciona um outro valor inteiro e a gente tem a soma dos dois. É basicamente isso. Quem quiser saber mais sobre JavaScript ou programação funcional, dá uma seguida no Twitter. E se tiverem dúvidas ou qualquer outra coisa... Tudo bom? Certinho. Cara, é o seguinte, a minha pergunta é, tu tem usado programação funcional no teu dia a dia, na tua empresa, em algum projeto? A ideia é basicamente essa. Eu tenho usado sempre que eu consigo ver. É um exemplo de for, eu transformo em todos esses exemplos que eu mostrei aqui. Sempre que eu vejo algum cheiro de função impura, que eu consigo transformar, é aí que eu vou usar. A gente tem, por exemplo, eu não sei se você conhece Angular, ou React, sei lá. Em Angular é muito comum a gente usar aquela variável VM, que representa aquele $scope.
Então, a gente consegue passar coisas diretamente para dentro da função. A gente tem uma função qualquer no seu controller e a gente tem acesso dentro dessa função a, por exemplo, scope.name. Pronto, já está em pura a função, entendeu? Então, com o próprio Angular, a gente, em vez de fazer isso, a gente passa como parâmetro name, em vez de usar scope.name dentro da função, a gente já usa o name ali dentro. É um dos exemplos. Ou então, toda vez que eu vejo um for, eu tento transformar num map, num filter, num reduce, esse tipo de coisa. Então, essa é uma pergunta bem comum, a programação funcional é legal e tudo mais, mas não dá para usar no dia a dia. Dá sim, a gente tem o back-end hoje em dia com Elixir, que é uma linguagem funcional, o front-end tem uma tendência de ir para o Elm, muita gente já está usando o Elm com um resultado muito bom, que é uma linguagem também funcional, baseada em JavaScript, então dá para usar no dia a dia programação funcional. Mas, no caso, tu tem usado, por exemplo, o Compose ou Curry no teu dia a dia, assim, ou é mais difícil, assim? Então, Compose e Curry é bem difícil de você usar no dia a dia. Mas, por exemplo, se você usar uma lib funcional como o Randa, não sei se você conhece, é um concorrente do Lodash. Todas as funções são automaticamente curryadas. Sim. Então, ali você já está usando. E o Compose também tem muita utilidade, mas isso é realmente bem mais raro. Fica geralmente no map, filter e reduce, que são os mais citados, ou então você pegar uma função qualquer que era impura e transformar em pura, como aquela da data que eu mostrei. Obrigado, Matheus.